Boa noite, Tati. Obrigado pela presença mais uma vez na live. Boa noite, professora Ana Jéssica. Obrigado pela presença novamente. Hoje a gente vai estar falando sobre dislexia. Fiz um resumo aqui, né, para a gente conversar um pouquinho sobre o que é dislexia, o que podemos fazer para melhorar, né, a qualidade do aprendiz, né? Então, vamos mais uma live. Estou aqui com alguns temas que me pediram no privado para a semana que vem, as outras semanas a gente está conversando. Eu estou aceitando sugestões de tema. Depois coloca aí nos comentários sugestões de temas. Semana que vem a gente está conversando sobre TDAH em adulto, TOD, né, transtorno opositor desafiador, sobre TEA, né, autismo, dicas de jogos e brincadeiras. As pessoas que me conhecem Ana Jéssica, a gente vai estar falando também. As pessoas que me conhecem sabem que eu gosto muito de jogos, né? Amo jogos, amo trabalhar com lúdico, com jogos. Isso eu acho que facilita mais o aprendizado. Boa noite, Cauã. Facilita bastante o aprendizado da criança, motiva ela a querer aprender. Então, acho que é por aí, né? A gente começar com o lúdico. Antes da gente iniciar a falar o assunto, né, sobre dislexia, eu gostaria de... Obrigado, Cauã, também te amo. Gostaria de conversar, de contar uma história, né, do homem e o mundo. Não sei se todos já conhecem essa história. Era uma vez um cientista que vivia preocupado com os problemas do mundo e estava resolvido a encontrar meios para diminuir. Passado dias em seu laboratório em busca de resposta para suas dúvidas, certo dia seu filho de 7 anos invadiu seu
algum familiar também tem essa mesma dificuldade. Má formação no sistema nervoso central, produção excessiva de testosterona durante a gestação, problemas no parto, e desnutrição grave nos primeiros anos de vida. Por isso que eu volto a repetir, que tudo começa na gravidez. Quando, né, a mulher ela engravida, ali já tem vida que necessita de cuidados. Ali a mãe já necessita de cuidados e aquela criança ali já necessita de cuidados. Em relação à prevalência, estudo mostra que ela é variada, considerando que os índices são dependentes tanto da definição quanto dos critérios diagnósticos. Então, ou seja, quando a criança ainda está no útero da mãe, ela está ali em formação, né? A mãe precisa ser cuidada, a mãe precisa ser tratada. Ah, mas a culpa da dislexia da mãe, a culpa da dislexia do pai, não é de ninguém, né? Como a gente falou, é componente, né, genético, vem, né, do pai ou da mãe, né? Boa noite, Lúcio. Existem tipos variados para a dislexia. Boa noite, Felipe. Há diferentes graus de dislexia, descrito como leve, moderado e severo. O grau de dislexia baseia-se, em geral, na severidade das dificuldades apresentadas pelo indivíduo. Então, existem vários tipos de dislexia. A dislexia visual, né, que é dificuldade em diferenciar o lado direito do lado esquerdo, erros de leitura devido à má visualização das palavras. As crianças que têm dislexia, as que eu atendo, elas costumam dizer que as letras ficam todas embaralhadas. Então, por isso que elas não conseguem gravar. E é tão impressionante a criança quando ela tem dislexia, a dificuldade é tão grande que quando uma criança ela tem a dislexia e eu vou ali ensinar, por exemplo, a letra A, e daqui a 5 segundos eu pergunto que letra é aquela, ela já esqueceu. Dislexia, existe dislexia visual, auditiva e dislexia mista. Né? A auditiva ocorre devido à carência de percepção dos sons, o que também acarreta dificuldade na fala. A criança fala da forma que ela ouve e acaba, né, ela tendo essa dificuldade, essa carência. Por quê? Porque ela ouve, né, e ela não consegue, né, o fonema, ela não consegue formular bem as sílabas, ela não consegue. Você quer ver uma criança que tem dislexia, a maioria, não todas, né? Ela tem dificuldade em rima. Ela não consegue rimar, ela não consegue perceber o que rima com cola. Aí você vai perguntar o que rima com cola, ela não consegue, às vezes tá ali a bola perto dela, né? Mas ela não consegue rimar, ela não entende o que é rima. E mista, quando ela tem a
ou do jovem, se não for procurar ajuda. E como que é feito o diagnóstico de uma criança, de uma pessoa com dislexia? Fonoaudiólogo, neuropsicólogos, neurologista, psicopedagogos, psicólogos podem ajudar no tratamento da dislexia. O tratamento inicia com resultados das avaliações. Como que é feito? Esses profissionais, o psicopedagogo ou os outros profissionais vão fazer uma bateria de testes. Esses testes geralmente são entre 8 a 10 semanas, né? São vários testes que é feito. Para quê? Não tem como a pessoa, em uma consulta, ela dizer se a pessoa tem dislexia ou não. Ela precisa fazer alguns testes. E isso requer tempo, né? O psicopedagogo, ele tem como ajudar como? Nas avaliações, fazendo intervenções estruturadas, individual, né, para cada criança, para cada indivíduo, e melhorar o quê? A autoestima daquela criança. E o que precisa de imediato, né? A melhorar a autoestima da criança. Para quê? Da pessoa. Para quê? Para que ela venha querer, né, aprender. Porque se ela tiver a autoestima dela lá abaixo, dizer, eu tenho crianças que falam, mas eu sou burro, eu não aprendo, né? Eu sou ignorante. Né? E é ruim a criança pensar dessa forma. E agora que depois de 2, 3 meses que eu tô conseguindo fazer um bom trabalho com essa criança, por quê? Porque a autoestima dela estava muito baixa. E quando a criança está com a autoestima baixa, ela não tem motivação para aprender. Como interagir com um aluno que tem dislexia? Utiliza recursos visuais, né? A maior parte da dislexia é fonológica, né? O uso de imagem e som ajuda a fixar melhor o aprendizado. Então, abuse dos recursos visuais, estabeleça metas curtas, né? Texto mais curto, conversa sobre o texto. Em vez de muitas páginas de exercício, diminui a quantidade de páginas para essas crianças que têm dislexia. Evite leitura na frente da turma. Para quê? Para não expor a criança. Como eu falei, a autoestima dela tem que ser elevada. E se ela lê na frente da turma e ela gaguejar ou falar alguma coisa errada, a turma ri, aquilo ali vai fazer o quê? Vai fazer com que a autoestima dela baixe. Não diga que o aluno é preguiçoso. Nunca, jamais diga isso para um aluno. Ah, você é preguiçoso. Você tem que melhorar essa preguiça. Não faça isso, né? Valorize mais o conteúdo do que a forma. Como? Para um aluno que tem problema na escrita, não é justo que os conceitos dele estejam corretos e a nota seja baixíssima por causa da ortografia. Grande dificuldade em estudante com dislexia, né? Então, ou seja, às vezes ele vai ali responder tudo. A prova toda tem 10 questões, as 10 questões estão sendo respondidas corretamente, porém cheio de erro de português. Então, assim, valoriza mais o conteúdo que ele aprendeu do que os erros de português. Ali você vai consertando com o tempo de uma outra maneira. Considere ampliar o tempo para a realização de prova. Talvez a criança, o adolescente, o jovem, ele necessite de um pouco mais de tempo para a realização da prova. Isso é muito importante. Permita que o aluno leia as questões oralmente ou mesmo em sussurro. Para alguns estudantes é importante se ouvir para compreender a leitura, né? A criança, ela prefere ler o que ela está ali, né? O que está pedindo, para que ela venha entender. Que às vezes até uma outra pessoa lendo para ela tem dificuldade de entender.
E às vezes ela mesma precisa ler. Então é preciso que o professor, que o pai ou a mãe fique atento à forma que a criança aprende. Como interagir com o aluno dislexo? Oriente a família do seu aluno. Nunca acuse, sempre oriente. A orientação é tudo, é a base de tudo. Todos querem que o estudante tenha autonomia na hora do dever de casa. Mas no caso da dislexia, isso talvez demore um pouco mais a acontecer. Então, a criança vai precisar mais dos responsáveis ao lado. Sugira que façam leituras compartilhadas, no caso de textos grandes. Cada um lendo uma frase. A mamãe lê uma frase, o filho lê outra, a mãe lê outra, o filho lê outra. Que apresenta os conteúdos, né? E não é fazer o trabalho para o filho, mas sim ajudar o filho. Isso é muito importante. Ter o apoio ali, né? E nunca diga, né, que ele é preguiçoso. Nunca compare seu filho com outras crianças, ou com o irmão, ou com o primo. Ela aquela criança é única. Brinque oralmente com as palavras. Divida o tempo e diminua os distratores, né? As coisas, distrações, celular. Na hora da atividade, procura um ambiente calmo, uma mesa, uma tranquilidade, né? Para que a criança ali, ela possa se concentrar. Mantenha uma rotina, mas saiba negociar. Criança, ela precisa de rotina. Eu já falei isso na live da semana passada e repito novamente. A criança, ela necessita de uma rotina. Para quê? Para organizar o cérebro da criança. Dê suporte para a realização das tarefas, mas não faça pela criança. Você vai dar ali o suporte, mas não vai fazer pela criança. Leia junto com seu filho. É muito importante, né? A criança vai se sentir mais segura, vai se sentir que, poxa, minha mãe, meu pai se importa comigo, né? Valorize o esforço e a evolução do seu filho. Valorize, por mínimo que seja. Isso serve tanto para o professor quanto para os pais. Valorize os mínimos avanços que tiver, valorize. Faz uma festa, agradeça, fala para ele o quanto você está feliz, o quanto viu o empenho dele, o quanto foi bom progresso da criança. Ah, mas e se ela não conseguir? Se ela não conseguir, não julga. Demonstra que você está ali. Que seja nos momentos ruins, nos momentos bons, que pode contar com você, né? E que não foi ruim naquele bimestre, mas no próximo vamos se empenhar mais e vamos conseguir. Quando você fala vamos, você está dizendo para o seu filho que você vai estar junto com ele. Existe algo que é de extrema importância para todas as crianças. Os pais, a família, participar do ambiente escolar da criança, participar de tudo da criança, das apresentações que há na escola, apresentações, né, das atividades. Isso aí para a criança aumenta a autoestima dela, né? Valorizar os professores, isso também ensina as crianças a valorizar os professores. Nunca fale mal de um professor na frente da sua criança, nunca faça isso. Porque você está ensinando o seu filho, a sua filha, né, a não ter o respeito pelo professor. E o professor, principalmente no nosso país, eles são guerreiros, né? Eles deveriam ganhar todos medalha de ouro, porque não é fácil, ainda mais sendo de escola pública, não é fácil, né? A criança, né, hoje em dia, graças aos estudos, graças aos conhecimentos, né, as crianças já têm, algumas que já têm diagnóstico de TDAH, de dislexia, né, de descalculia, de autismo. Porém, os professores, eles têm que se virar nos 30 para comportar todas essas crianças em uma sala, às vezes com 30 alunos, e às vezes a sala é um cubículo. E o que o professores precisa do seu apoio, pai, do seu apoio, mãe. Por quê? Porque eles ali é tudo novo para eles.
Eles também não sabem, não foram treinados. É até uma covardia, né, que a educação faz com os nossos professores. Não treina, não dá suporte, né, que deveria dar suporte. Quantas pessoas aí estudando, querendo ir para a sala de aula, mas não tem suporte, né? Então, precisamos ajudar os professores, precisamos... Eu me coloco até disponível aqui, né, para ajudar os professores daqui do Barra de Guaratiba, das escolas. Eu pretendo ir às escolas até, né, fazer uma parceria, porque é muito importante, né? É muito importante o apoio da família, o apoio dos pais. Nunca, nunca, mesmo que assim o professor ele não é super-herói. Às vezes ele pode estar num dia mal, às vezes ele pode falhar naquele dia, mas nunca fale mal de um professor, de uma autoridade, seja professor, seja outra autoridade na frente do seu filho, né? Que a gente precisa ensinar. É verdade, Ana Jéssica, são heróis no Brasil, heróis mesmo. Que a gente liga a televisão, vê tanta coisa acontecendo, né? Alunos batendo em professores, matando professores. Então, infelizmente, é uma profissão que realmente trabalha por amor. E muitas das vezes, os professores, eu falo isso porque um dia estive em sala de aula, tira do seu próprio bolso para fazer com que a criança aprenda. Às vezes o professor ele tira do recurso de si próprio para fazer de todas as maneiras que o aluno aprenda, né? E enquanto você vai para casa, mamãe, enquanto você vai para casa, papai, levar seu filho, fazer suas tarefas, os professores também vão para casa. E muitas das vezes vão para casa, mas não para ficar com a família, para corrigir prova, para preparar algo para o dia seguinte, né? Então a gente precisa valorizar esses heróis, né? Vamos voltando lá, mais dicas para os pais. 40 minutos de jogos todos os dias. Papai, mamãe, eu volto a repetir. A educação, a formação dos seus filhos não vão... É verdade, Leomir. Professor merece todo o respeito. São os principais formadores de profissões. Tenho amigas que foram professoras minhas no primário. Com certeza, merece. A gente merece que tire o chapéu para todos os professores do nosso país, né? Realmente. 40 minutos de jogos, de brincadeiras todos os dias. Eu costumo orientar os pais que eu atendo de tirar tempo de qualidade. Existem crianças que os pais são separados. Porém, o tempo que ficar com a criança é ser um tempo de qualidade, né? Como assim um tempo de qualidade? Primeiro, se desliga do celular, porque não adianta nada você tá com a sua criança e ficar no celular. E eu quero contar uma história. Quando eu dava aula, eu dei aula em escola particular. E nessa escola, eu vi na sexta-feira, né? Era dia de levar brinquedos. E teve uma criança que levou uma boneca simples para essa escola. E uma outra levou um tablet, não era tablet, era iPad, um iPad grande, bonito, né? Levava jogos caros e a criança, são crianças de 8 anos, né? Que eu dava aula. E uma das crianças que levou a boneca e a outra levou um iPad. E a criança do iPad foi e falou assim para a coleguinha: coleguinha, deixa eu brincar com a sua boneca? E ela foi e falou: tá bom, deixo. Aí a coleguinha foi e falou: deixa eu brincar com o seu iPad? Aí ela foi e deu. E ela foi e falou assim: eu queria tanto ter um iPad desse, mas meu pai e minha mãe não têm condições de pagar. E aquela criança, dona do iPad, que estava brincando com a boneca simples da coleguinha, falou o seguinte: eu daria todos esses jogos eletrônicos que eu tenho para ter uma família como você tem.
Isso é sério, amados. Isso é importante. A família é algo importante. Aquilo ali doeu meu coração. Na mesma hora, eu dei um jeito de pedir alguém para ficar ali, tomando conta das crianças. Eu fui pro banheiro chorar. Porque isso dói. Dói. E quantos professores, as pessoas querem jogar responsabilidade, os pais querem jogar responsabilidade para os professores. Mas a educação vem em casa, os professores vão passar o conhecimento. E a educação vem de pai e de mãe, e você precisa ter um tempo de qualidade. Quando você tem um tempo de qualidade com seu filho, né? Seu filho ele vai crescer. Ele vai ver que tem a mãe ali, que tem um pai, que tem a família, que se importa com ele, que participa de tudo que tem na escola, todos os eventos que tem na escola. Mas é participar, não é para ir lá na escola, tá? O seu corpo está lá, mas você está lá no celular, não está nem prestando atenção. É participar. Desliga o celular, desliga, né, os eletrônicos. Tenha tempo de qualidade. Meus filhos, quando eram pequenos, meu esposo, a gente sentava no tapete, era um momento de jogos, e de 40 minutos passava às vezes 1, 2 horas, e esses momentos ficam na lembrança dos filhos. Daqui a 10 anos, 20 anos, o seu filho hoje está com 5, daqui a 10, 15, 20 anos, são esses momentos que vai ficar na memória. Então tenha tempo de qualidade, valorize os seus filhos. Realmente, o maior presente para nossos filhos é o nosso amor, nossa companhia, nosso carinho, sem dúvida, sem dúvida. Né? Eu costumo dizer que aqui em casa, né, eu sempre falo para minhas noras, os meus netos, que quando eu compro, por exemplo, qualquer coisa para dentro de casa, assim, uns pratos novos, copos novos, eu uso primeiro com a minha família. As pessoas guardam só para quando tiver visita. Eu uso com a minha família, sabe por quê? Que é o bem mais precioso que temos. Quando chega uma visita na nossa casa e o filho da visita quebra o copo, não tem problema não, vai lá e limpa, né? Mas quando é os nossos filhos, quando é os nossos netos, entra em desespero, quer bater, começa a gritar, e não é assim. E a criança, quando ela tem dislexia, amados, isso aí influencia e muito no aprendizado da criança. A autoestima dela. A autoestima dela precisa ser valorizada. Eu gostaria de deixar uma dica de um filme que me marcou, né, que fala muito sobre dislexia, que é Como Estrelas na Terra. Não sei se alguém já assistiu. É um filme muito forte, muito lindo, conta a história de um professor que fez a diferença na vida de uma criança. Eu não vou contar aqui, né? Mas assista esse filme, Como Estrelas na Terra. Esse filme aí marcou a minha vida, né? Na área da educação. E eu quero deixar uma dica também de um livro. Serve para os professores, mas serve também para os pais terem em casa, que esse livro aqui é Funções Executivas e Aprendizagem. O uso de jogos no desenvolvimento das funções executivas. Esse livro é muito bom mesmo, porque ele dá dicas de jogos e o que aquele jogo faz no cérebro da criança, no cérebro de quem está jogando, né? Então, a live foi curta hoje, né? Não foi uma live longa, mas dislexia é isso, né? Não tem muito o que falar, e o principal é a família trazer o apoio que a criança precisa. A família participar da vida cotidiana da criança, incentivar, fazer o que puder para que aquela criança venha evoluir. Quero agradecer ao Leomi, Ana Jéssica, todas as outras pessoas que ficaram aí na live. Estou aceitando sugestões de e é isso aí. Então tenha uma boa noite.
Qualquer dúvida que tiver, que queira perguntar, pode perguntar, deixar mensagem, tá bom? Eu não sei tudo, estou ainda na fase de aprendizado, né? Mas todos os dias a gente aprende. E como que a gente aprende? Com perguntas, tá bom? Beijo no coração de vocês, muito obrigado por mais essa live, que Deus abençoe, dê uma noite abençoada, uma semana tremendamente abençoada para você e para sua família. Tchauzinho!